Mano, vocês que me acompanham há muito tempo, vocês já pararam pra se perguntar o que passou na cabeça do Brás pra ele fazer a primeira intro dele? Então vamos lá. O ano era de 2012, eu não sabia nada de design, tipo, nada mesmo. Não manjava de Photoshop. Eu lembro que eu usava Photoscape pra editar minhas fotos. Eu tinha muito interesse em editar vídeo também. Aí eu lembro que muita gente usava um tal de Movie Maker, que era muito simples. E eu tinha o meu canal de games, que era School Gamers RJ. Naquela época lá eu nem conhecia Minecraft. Eu lembro que eu jogava Crossfire. Pra quem não sabe, foi um jogo que marcou muito na minha infância. Eu jogava todos os dias com meus amigos da escola. Eu lembro que eu gostava muito de ver vídeos tutoriais sobre o jogo. E eventualmente eu achei um canal que se chamava João Felipe Leque. Não sei como é que pronuncia o nome do canal desse maluco. Mano, e esse cara tinha uma intro muito foda, velho. Minha reação quando eu vi essa intro foi mais ou menos assim, velho. Mano, eu fiquei hypadaço, eu tinha que saber como que alguém fez aquilo ali. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube como fazer intro. E na época, tipo, 2012, não tinha nenhum brasileiro que postava conteúdo relacionado a design assim. Apareceu vários vídeos em inglês de uns gringos loucos lá ensinando como usar After Effects. E eu só assistia por curiosidade, não aprendia nada. Mas enfim, eu fiquei muito viciado na música da intro daquele cara lá, o Leque. Aí beleza, acho que passou uns 2, 3 meses eu conheci o tal do Minecraft. Eu lembro que eu vi um vídeo do Monark, ele jogando Minecraft. Aí eu vi o Monark, eu vi que ele também tinha intro. Aí pelo Monark eu acabei conhecendo o Venom Extreme. E vocês sabem que o Venom também tinha uma intro muito foda. E com aquelas séries que eles faziam juntos, né, acabei conhecendo os outros youtubers que tinham intro. E foi aí que eu fui pegando, tipo, interesse em aprender a fazer intro, tá ligado? E eventualmente apareceu um vídeo de um Brazilian Play. Aí eu lembro que esse cara também tinha uma intro muito foda que me hypou. Aí com todas essas referências aí que tinha uma intro muito foda, eu falei, cara, pra eu ter um canal gamer muito bom, eu tenho que aprender a fazer uma intro, velho. Eu tenho que ter uma intro muito foda. Aí eu peguei a música lá da intro do João Felipe Leque, um pouco da intro do Venom e um pouco da intro desse Brazilian Play, e acabou saindo isso daqui, ó. Mano, na minha primeira intro eu fiz sync no C4D, velho. Yes, I'm going. My baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. My baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. My baby. Yes, I'm Aí agora que você deve se perguntar, mano, e como que foi que você foi melhorando? Ah, mas você fez algum curso pra aprender mais? Não, nunca fiz nenhum curso, nunca fiz nenhuma faculdade para me especializar nisso. A primeira coisa que eu fiz desde o início foi procurar o criador de cada intro que eu, tipo, me apaixonava. Aí foi isso, eu sempre tive uma referência assim pra me inspirar, tá ligado? Pra tentar criar algo baseado na referência. E foi assim que eu fui aprendendo. E assistindo os tutoriais gringos também me ajudou bastante. Eu lembro que eu procurei o criador das intros do Venom, e eu lembro que eu seguia ele e assistia todas as intros todos os dias, tipo... Mano, que foda, eu tenho que aprender a fazer isso. Eu lembro que eu comecei a usar o Sony Vegas, que é um programa de edição de vídeo, e foi nele que eu peguei mais noção, assim, de sincronizar as coisas, tá ligado? Pra quem é old aqui no canal, já viu uns vídeos que eu sincronizava meu primo, eu sincronizava qualquer coisa, assim. Todos esses hobbies que eu fazia assim acabou servindo de exercício para eu praticar e fez eu ir aperfeiçoando o meu conhecimento sobre os softwares de edição, tá ligado?
Então, no início não tinha cliente. Eu fazia intro pra qualquer pessoa, fazia pros meus amigos de escola, fazia intro pros meus primos, pra minha irmã, pra minha mãe. Aí até que eu comecei a jogar Minecraft. Aí depois que eu comecei a fazer gameplay de Minecraft lá no meu canal Skull Gamers RJ, começou a surgir umas pessoas no comentário falando: mano, faz uma intro pra mim, por favor. E mano, eu achei aquilo ali o máximo. Eu tipo, caraca, mano, tem gente querendo intro minha. E eu adicionava o cara no Skype, perguntava tipo a música que ele queria, o nome dele. E é isso, mano. Aí eu comecei a fazer intro pra qualquer pessoa. Mano, e vocês não sabem o quão tedioso era, tipo, não ter com quem conversar sobre isso, sobre intro. Porque eu não conhecia ninguém que sabia, que entendia daquilo, não sabia mexer com aquilo na época. Aí eu pensei, pô, mano, acho que eu vou começar a fazer tutorial ensinando a fazer essas paradas. Só tem tutorial em inglês, acho que eu vou fazer em português aqui, tentar, e é isso. Aí foi aí que eu fiz o meu primeiro tutorial de Cinema 4D. Eu ensinei a usar o Vibrate. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o SGRJ de GFX. E hoje pessoal, eu vou estar fazendo o primeiro tutorial do canal, que agora que eu tô com 50 inscritos, o prometido era com 100 inscritos que eu ia começar a fazer tutoriais. Deixa eu pegar uma intro aqui que eu tenha feito para vocês verem o efeito de batida. Exemplo, a do CBG, olha só. Aqui, esse efeito de tremida aqui, ó, é um efeito meio que de batida. Eu vou Acabou que depois de um ano, em 2014 no caso, eu tomei o strike no meu canal Skull Gamers RJ e foi aí que eu perdi o meu canal definitivamente. Todos os vídeos foram excluídos, eu perdi o canal, tipo, tudo. E na época quase ninguém tinha essa quantidade toda de inscritos. Eu queria muito mesmo ter os vídeos desse canal pra mostrar pra vocês o quanto eu mudei, sei lá, a minha mentalidade. E se vocês verem nesse meu canal lá, Skull Gamers RJ, tem um vídeo lá de eu falando que eu desisti do canal. Aí foi aí que eu decidi focar nesse meu canal de design, que é esse daqui, o Skull Gamers RJ GFX. Aí foi isso, eu lembro que eu troquei o nome do canal pra Braz DZN. Foi em 2014 e eu fiz essa intro aí com música do Avicii. Eu falei, mano, quer saber? Eu faço isso por hobby, por que eu vou ficar desanimado, sei lá. Vou continuar fazendo intro aqui nesse meu canal e é isso, mano. Dane-se o canal de games. Mano, aí eu lembro que no finalzinho de 2014 começou a surgir uma galera, tipo, a fazer intro. Lembro que apareceu o Dadinho DZN, um tal de Domo VFX. Mano, tinha uma galera que fazia umas intro, tipo, muito foda. E eu ficava, tipo, mano, eu faço isso desde 2012 e eu sou um merda. Olha esses malucos aqui, fazia cada intro pica. Aí foi isso, começou a surgir muito gringo também a fazer intro. E eu continuei, mano. Aí nesse finalzinho de 2014 eu consegui meus primeiros 1000 inscritos. Aí eu lembro que na época eu fiquei muito feliz porque, mano, eu tinha recuperado meus 1k. Era difícil conseguir inscrito na época. Eu lembro que, tipo, eu não tinha muito like nas minhas intros, eu fazia conta fake pra dar like nas intros, pra você ter uma noção. Eu ligava tanto pra esses negócios de like que... Mano, eu lembro que 2014 foi um dos melhores anos, mano. Foi ali que eu conheci a comunidade de HG, de Minecraft Hardcore Games. Foi um dos principais motivos pra eu ter continuado nessa comunidade de intro até hoje, porque eu assistia muitos canais de HG, e todos esses canais de HG tinham uma intro foda também, e eles sempre divulgavam, tipo, botavam o canal na descrição do criador da intro. E isso ajudou muito a comunidade de intro na época. Aí eu comecei a fazer intro pros canais que eu gostava, né, de HG. Aí eu lembro que eu gastava, tipo, muitas horas fazendo a intro. E tinha vez que, tipo, o cara nem usava a intro. Tinha uns caras que usavam a intro e divulgavam o meu canal. Aí foi aí que eu comecei a ganhar inscrito. E vinham até mim perguntar, tipo, quanto que eu cobrava pra fazer aquilo. Foi aí que eu comecei a receber clientes pra poder trabalhar nessa área, tá ligado? Eu gostava muito de um youtuber que o nome dele era Wesley TG. Aí eu resolvi fazer uma intro pra esse cara, mano, e eu me orgulhei muito dessa intro. Eu falei, cara, impossível dele não usar essa intro, mano, porque ficou a intro, velho. E felizmente minha expectativa acabou dando certo, ele acabou usando a intro. Mano, a intro foi um sucesso, eu recebi muitos inscritos nessa época. Até hoje eu sou muito grato por ele ter usado a intro, e isso ajudou muito o meu canal no início. Mano, aí chegou 2015. 2015 foi um ano que começou a dar umas merdas de questão financeira. Eu lembro que eu fiquei acho que uns 3 ou 2 meses sem internet e eu não tinha mais pra quem fazer intro. Em 2015 eu não tinha tanto cliente, eu não tinha tipo fila de espera de intro, não tinha nada disso. Aí eu, mano, se eu tô sem internet e meu computador tá funcionando, vou continuar praticando, fazendo as coisas de zoeira aqui.
Aí de repente, no finalzinho de 2015, acho que foi em setembro, eu tava terminando o ensino médio. Meu canal do nada apareceu 40 mil inscritos. Eu tava com 40 mil inscritos. Eu fiquei tipo, mano, o que é isso? Foi na época que eu comecei a focar mais em animação de Minecraft. Mano, começou a surgir uma galera que eu não sabia da onde que era. Eu comecei a ficar maluco porque eu lembro que eu já tinha minha loja de intro no Sellfy. E tipo, mano, eu comecei a vender umas 5 intro por dia. Eu ficava tipo, mano, o que eu faço com esse dinheiro, velho? Eu não sei o que é isso. Nunca tive isso na minha vida. Mano, eu agradeço muito a Deus por eu não ter feito merda com esse dinheiro. Sei lá, ter gastado comprando jogo, botando dinheiro em jogo. Já tinha um pouco de consciência nessa época, então eu usei esse dinheiro pra montar meu computador, fui comprando peça por peça. Aí tem muita gente que acha que eu comecei a fazer intro, tipo, do além, tipo, de um dia pro outro. Mas não, muito tempo, tipo, praticando, fazendo por hobby, tá ligado? Não foi planejado eu começar a ganhar dinheiro com isso, tipo, ganhar dinheiro foi uma consequência. Isso, tipo, sem dúvidas, isso é um dos principais motivos pra eu fazer intro até hoje, caso vocês ainda se perguntem. Eu não vou parar de um dia pro outro. Então, pra vocês que acham que eu comecei, tipo, há pouco tempo a fazer isso tudo, não, tenho quase 8 anos que eu comecei, assim, a mexer com isso. Hoje eu tenho 22 anos, eu comecei com uns 13, 14, se eu não me engano. Mas eu comecei a trabalhar profissionalmente com isso tem uns 4, 5 anos, assim. Hoje em dia é tudo mais fácil pra quem tem interesse em aprender essas coisas, porque hoje em dia tem bastante tutorial no YouTube, tem bastante conteúdo variado aí ensinando a fazer qualquer coisa que você queira fazer. Eu sofro muito com plágio nas minhas intros, porque, tipo, sem querer me gabar, eu sei que eu sou um canal muito grande de design aqui, então eu entendo que quem quer começar nesse ramo tem que se espelhar em alguém. Assim como eu no início, como eu falei, eu me espelhava em uns designers aí, que nem eram tão ativos assim. Olhando pra trás assim, hoje em dia eu compreendo bastante quem, tipo, me copia muito. É muito bom você ter uma pessoa para se espelhar. Só que tem uma diferença que naquela época lá que eu comecei, plágio não era tão, tipo, não afetava tanto assim quem copiava conteúdo dos outros, porque, tipo, era o começo de tudo praticamente. No início eu assistia bastante tutorial de gringo, via muito gringo como referência. Hoje em dia tem muito gringo que me copia, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo aí, um pouco nostálgico pra galera que me acompanha há bastante tempo. E também queria deixar claro que não, eu não vou parar com as intros, eu amo fazer isso tudo, eu amo estar estudando alguma coisa nova baseada na minha área, porque conhecimento é uma coisa que nunca é demais, então você tá sempre fazendo aquela mesma coisa acaba te desanimando um pouco, mas se você estiver fazendo e aprendendo um pouco mais, isso acaba te motivando mais um pouco, e isso é o que me motiva a estar cada vez mais nesse ramo. Tem gente que era criança quando começou a me acompanhar e hoje é adulto assim como eu, e eu sou muito grato por ter um público que admira o meu trabalho hoje em dia. E é isso, pessoal, vocês são foda.